Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o método de Euler. Então, o método de Euler ele é um método para a resolução numérica de equações diferenciais. Então, é muito importante que você tenha feito a leitura prévia, né, antes de assistir esse vídeo, porque a gente acredita que tentando entender esse método a partir da leitura, você vai ter condições melhores de entender um pouquinho mais o que a gente vai falar nesse vídeo. Então, se você não fez a leitura, eu peço que faça, né? Então dá um pause no vídeo, faz a leitura e volta para ele. Tá tudo bem? Então vamos lá. Como é que a gente vai explicar aqui o método de Euler? Então, dada uma determinada equação diferencial, e aí pode ser uma equação bem genérica aqui. Eu vou escrever o seguinte, né? Uma equação diferencial, ela sempre começa com uma derivada, que é a taxa de variação instantânea. Então eu vou chamar aqui, vou escrever uma equação do tipo dy dt é igual a f de y. Perceba, gente, que a gente não fala dy sobre dt. A gente diz dy dt. Por quê? Porque isso significa a taxa de variação instantânea, é a derivada. Então você vai se acostumando, né, com esse nome ao longo do curso e em matemática da variação você vai ter uma formalização melhor sobre a derivada. Mas saiba que essa taxa de variação, como está na leitura, ela surge quando o ΔT é muito pequeno e você já tinha feito também a leitura sobre sistemas contínuos, né? Então a gente já tinha falado um pouco sobre isso lá. Pois bem, você deve se lembrar que essa equação diferencial aqui, ela surge de uma divisão. Aí sim, ela surge da seguinte divisão, né? Y de t mais ΔT menos y de t sobre ΔT. Veja, o y de t mais ΔT, ele significa o próximo valor de y, né? A um passo de tempo muito pequeno em relação ao instante t. Então, y de t mais ΔT seria o próximo valor de y, menos o y de t seria o valor anterior sobre ΔT. Então veja, quando que essa equação, quando que essa divisão, perdão, se transforma na derivada? Ela se transforma na derivada quando a gente tem um ΔT muito pequeno. Eu vou escrever aqui uma formalidade matemática que vocês vão aprender bastante melhor em matemática da variação. Mas eu estou dizendo aqui que quando o ΔT tende a zero, e a gente vai representar isso daí pelo limite, né? Então, no limite, quando o ΔT tende a zero, essa divisão é o que a gente chama de taxa de variação instantânea ou derivada, ou dy dt. Pois bem, pessoal, então quer dizer que se o ΔT tende a zero, a gente pode substituir o dy dt pela nossa divisão, ou seja, y de t mais ΔT menos y de t sobre o ΔT vai ser igual ao f de y. Olha lá a nossa equação diferencial, né? E perceba que eu só estou substituindo. Isso só vale quando o ΔT é muito pequeno, né? Vou multiplicar em cruz, né? E a gente vai reescrever essa equação e vai ficar da seguinte forma. Y de t mais ΔT menos y de t é igual a f de y vezes ΔT. Vou passar esse y de t para o outro lado e a gente vai ter y de t mais ΔT é igual a y de t mais f de y vezes ΔT. Perceba que é muito parecido com uma equação a diferenças, né? E na verdade é uma equação a diferenças. Só que aqui, né, a gente está pensando em tudo isso, lembrando que a gente está tentando modelar variáveis contínuas, esse ΔT é muito pequeno, essa é a única diferença, né? Então, olha só, como o f de y é dado pela própria equação diferencial, eu posso reescrever essa equação substituindo o f de y por dy dt. Então, olha só, como é que a gente lê essa equação diferencial aqui, né? Desculpa, essa equação a diferenças que está, na verdade, sendo reescrita a partir da equação diferencial. Né? Percebeu que a gente escreveu essa equação a diferenças, né, para um ΔT muito pequeno a partir da equação diferencial. O que ela está dizendo para a gente? Ela está dizendo que y de t mais ΔT, ou seja, o próximo valor é igual ao anterior, mais uma taxa de variação vezes o tempo. A gente vai tentar interpretar geometricamente o que essa equação a diferença significa. Então vamos recordar que esse termo aqui,
ele é chamado de taxa de variação instantânea. Bom, para lembrar o que isso significa, você deve se recordar da leitura sobre modelos contínuos. Isso, na verdade, é a taxa de variação em um determinado ponto de uma função y em função do tempo. Então, para a gente recordar, né, eu vou desenhar aqui um par de eixos, vou chamar aqui o eixo das ordenadas de y, o eixo das abscissas de t, e aí vou desenhar uma função qualquer aqui, ó, y de t. Então perceba que para calcular a taxa de variação instantânea, eu preciso escolher um determinado ponto. Então se eu escolhesse, por exemplo, esse ponto aqui, eu perceberia que a função nesse ponto ela nem cresce e nem decresce. E isso tem a ver com a inclinação dessa semirreta que está aí passando por esse ponto. Então, a gente, na leitura sobre modelos contínuos, a gente percebeu que o ângulo entre essa semirreta e o eixo horizontal, né, ele vai me dar a inclinação, e a tangente desse ângulo é a derivada, é a taxa de variação instantânea. Se você tem dúvidas sobre essa interpretação, seria bem legal voltar lá na leitura de modelos contínuos para refazer a leitura dessa parte. Então, se eu pegasse um outro ponto, por exemplo, aqui, eu percebo que nesse ponto a função está crescendo. E com que taxa de variação que ela cresce? Ela cresce com uma taxa de variação que é igual à tangente desse ângulo aí, né, que é um ângulo positivo. Ao passo que, num ponto mais à direita aqui, a função decresce. Então, eu posso interpretar aqui que tem uma taxa de variação negativa nesse terceiro ponto. Bom, vamos ficar com o ponto do meio e eu vou dizer que esse ponto aqui tem abscissa t, então é um instante t qualquer, e vou dar um zoom nesse trecho da função aqui. Então eu vou redesenhar a função, vou desenhar a reta tangente naquele ponto de abscissa t e de ordenada y de t. Veja que esse ponto pertence à função, né? Então naquele instante t, o valor da função é y de t. O que vai acontecer quando eu me deslocar ΔT para o lado direito aqui? Então eu vou somar aqui, né, t mais ΔT. Então o que vai acontecer? A função vai estar num outro patamar ali, né? E eu posso desenhar um triângulo, como a gente viu lá na leitura, e calcular a tangente desse ângulo alfa. Para isso a gente vai chamar aqui a base de ΔT. Então veja, se eu subtrair t mais ΔT de t, eu fico exatamente com esse comprimento, que é ΔT. Ao passo que o cateto oposto ao alfa, eu vou chamar de ΔY. Então vamos lá. Se eu quiser calcular a tangente de alfa, isso vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ΔY sobre ΔT. E a gente já viu, né, na leitura que se ΔT tende a zero, se ele é muito, muito, muito pequeno, então a gente pode dizer que essa tangente é igual à derivada, é igual à taxa de variação instantânea dy dt. Pois bem, se é igual, e eu estou no caso em que ΔT é muito pequeno, eu posso pegar essa equação aqui e reescrevê-la da seguinte forma. ΔY vai ser igual a y de t mais ΔT menos y de t sobre ΔT, né? Isso é igual a dy dt. E aí eu vou fazer a multiplicação em cruz novamente, passar o y de t para o outro lado, como a gente já fez. E aí o que eu percebo, pessoal? Que quando eu faço isso, eu consigo calcular, né, o y de t mais ΔT. Ou seja, eu consegui calcular o próximo valor da função y a partir do valor anterior. Então veja, esse daqui é o que eu não sabia. Eu não consegui calcular isso antes de fazer a conta, né, y de t mais dy dt vezes ΔT. Então eu preciso dessa informação à direita da equação diferencial para calcular o próximo valor de y de t mais ΔT. Não é muito diferente do que a gente tem visto na dinâmica populacional, lembra? Para calcular o próximo valor, eu preciso do anterior, mais uma taxa de variação, e ali o tempo era 1, né? Sempre 1 nas equações de diferenças. Resumindo, se o ΔT é muito pequeno, e aqui eu estou escrevendo, se o ΔT tende a zero,
Então, aquela equação diferencial, ela é transformada numa equação a diferenças com essa igualdade aqui. Ó. O y de t mais ΔT, que é o próximo valor de y, é igual ao y anterior mais a taxa de variação vezes o tempo. E se o ΔT tende a zero, essa equação é definida por uma igualdade, né? O próprio nome já está dizendo. Agora, se o ΔT for maior do que zero, ou seja, ele não é infinitamente pequeno. O ΔT pode ser pequeno aqui, né, mas não infinitamente pequeno. Então, essa equação vai se transformar, né, numa aproximação. Então, veja, aqui eu estou dizendo que o y de t mais ΔT, que é o próximo valor de y, ele é aproximadamente igual ao y anterior mais a taxa de variação de y vezes o tempo. O que a gente sabe é que quanto menor for o ΔT, maior é a precisão do y de t mais ΔT. Então eu vou escrever isso aqui, olha só. Quanto menor é ΔT, maior a precisão de y de t mais ΔT. Então vamos a um exemplo. Qual seria a solução numérica dessa equação diferencial? dy dt é igual a y. Percebe que no início desse vídeo eu coloquei aqui uma equação diferencial genérica. dy dt era igual a um f de y. E agora eu estou definindo, o f de y é y. Né? Assim como você se lembra do ensino médio, o f de x igual a x, por exemplo. Né? Então, como que a gente vai resolver numericamente essa equação diferencial? Vou escrever então a nossa equação diferencial aqui, dy dt igual a y, e antes da gente prosseguir para a solução numérica, a gente vai desenhar o diagrama de estoques e fluxos, né, dessa equação diferencial. Então vamos lá. Quando eu olho para a equação diferencial, eu vejo que dy dt, veja a taxa de variação de y, ela já me diz pelo seu lado esquerdo que o estoque se chama y. Então eu vou desenhar aqui um estoque y. O lado direito me diz o que entra e o que sai. Então veja, a taxa de variação é igual a mais y, portanto um fluxo de entrada, né, proporcional a y, e a constante de proporcionalidade é 1. Como se tivesse ali um alfa igual a 1 multiplicando y, não é isso? Bom, a gente já sabe que se o ΔT for pequeno, a solução numérica dessa equação diferencial pode ser alcançada por essa equação a diferenças aqui, que a gente já deduziu nos slides anteriores. Então, vamos lá, pessoal. Para que a gente faça aí, como tem na atividade de aula, né? Essa equação diferencial é a que é dada para você na atividade de aula. Então, é dado que a condição inicial dessa equação diferencial, ela é y de 0 é igual a 1. Ou seja, no instante zero, o y vale 1. E isso a gente chama de condição inicial. Eu sei de onde ela começa. Vamos começar com um intervalo de tempo bastante grande, né? Intervalo de tempo igual a 1. Ué, por quê? Bom, porque a atividade pediu, mas também para a gente entender que a gente vai reduzir esse ΔT e a gente vai encontrar soluções diferentes. Mas, professor, esse ΔT igual a 1 não é infinitamente pequeno. Não, longe disso, ele é um ΔT grande. Significa que a solução numérica dessa equação diferencial vai ser imprecisa, vai estar longe da solução exata. Mas a gente precisa passar por ela para entender isso, né? Que a gente vai diminuir o ΔT para melhorar a nossa solução daquela equação diferencial. Então vamos lá. Para resolver essa equação diferencial, né, eu vou usar essa equação a diferenças, né? E você vai perceber que para o ΔT igual a 1, na verdade, essa equação ela vai gerar valores aproximados, né, de t mais ΔT e não valores iguais, né? Isso Tá claro porque a gente tem um ΔT que não é muito pequeno, não é próximo de zero, mas vamos seguir com essa estratégia para ver o que vai acontecer. Eu vou desenhar aqui, né, um par de eixos, né, y e t, e aí a gente vai começar, né, a colocar aqui os pontos que a gente tem para construir a solução. O que seria a solução da equação diferencial? Isso é algo importante para você anotar, porque isso vai ser pedido várias vezes ao longo do curso, né? A solução de uma equação diferencial, né? A solução numérica de uma equação diferencial são os pontos num gráfico, ou seja, são os vários pontos y em função de t. Se a gente estiver falando da solução exata ou solução analítica, como dizia a leitura, então a gente está em busca de uma lei y de t. E isso você vai ver em Mativar. Por enquanto, vamos ficar com a solução numérica, que é o que a gente vai fazer em Mod Sim
né, no segundo projeto e no terceiro também. Então eu vou desenhar uma tabela aqui, olha só, onde eu tenho tempo, y e dy dt. E aí eu vou querer saber o que vai acontecer com essa função ao longo de alguns instantes aí com ΔT igual a 1. Então olha só, a condição inicial foi dada, instante 0, y igual a 1, já posso representar no gráfico. Veja que eu comecei a desenhar a minha solução. Então eu vou me perguntar, qual é a taxa de variação dy dt no ponto onde y é igual a 1? Ora, olhe para a equação diferencial. Se o y é igual a 1, então o dy dt só pode ser igual a 1. Como é que a gente representa uma taxa de variação 1 nesse gráfico? Olha, a taxa de variação tem a ver com a inclinação da reta que passa por esse ponto. Então, veja, se a tangente do ângulo dessa reta é igual a 1, significa que eu tenho uma reta aqui com 45 graus. E essa tangente igual a 1 é exatamente igual à taxa de variação instantânea naquele ponto, que é igual a 1. Veja, se eu quero construir a solução, eu preciso agora caminhar no eixo dos tempos. Então eu preciso me deslocar para a direita em ΔT, e esse ΔT é igual a 1. Então eu saí do ponto t igual a 0, eu fui para o ponto t igual a 1. Veja que eu vou usar a equação aí, a diferenças em azul, para construir o próximo ponto. Então veja, o y de 1 vai ser igual ao y de 0, mais a taxa de variação em 0, que é no instante anterior, vezes ΔT. Então veja, no instante 1, olha para a equação a diferenças. Eu vou entender que ela vai ser igual, né? O y de 1 vai ser igual ao y de 0, que é 1, mais a taxa de variação anterior também em 0, que é 1. Então esse ponto y só pode ser 2. Não é isso? Ora, nesse ponto, qual é a taxa de variação nesse ponto? Olha para a equação diferencial. Olha, se o dy dt é igual a y e o y é igual a 2, dy dt só pode ser igual a 2. Então veja, eu consigo a partir daí construir meu próximo ponto, olha só. Esse próximo ponto está aqui quando t é igual a 1, o y é igual a 2. E vamos seguir, eu vou para o próximo ponto. Agora eu vou dizer então, né, que no ponto t igual a 1, a taxa de variação é igual a 2, significa que a tangente do ângulo ali daquela reta com o eixo horizontal tem uma tangente igual a 2, ou seja, ela é mais inclinada, ela tem o dobro de inclinação. Então, a gente vai andar mais ΔT, então ΔT igual a 1, eu saio do 1 e vou para o 2. Então, quando eu saio do 1 e vou para o 2, olha para a equação de diferenças. O y de 2 tem que ser igual ao y anterior, que é o y de 1, mais a taxa de variação quando ele estava em 1. Então, isso vai ser 2 mais 2, 4. Olha só que interessante, nesse ponto 4, quanto que vale a taxa de variação? A taxa de variação vale 4, porque quem me diz isso é sempre a equação diferencial. Então, eu vou fazer aqui o meu próximo ponto. No instante t igual a 2, o y vale 4. E aí, vou desenhar a reta tangente naquele ponto que tem inclinação, né, cuja a tangente desse ângulo é 4. Né? Então, a taxa de variação é 4. Percebe que a função está ficando cada vez mais inclinada à medida que eu me desloco para a direita, não é? Então, eu vou continuar. Para o instante, vou me deslocar mais um ΔT. Então, vou do 2 para o 3. Então, você já entendeu a regra. Né? Então, seria o y de 3 é igual ao y de 2 mais dy dt de 2, 4 mais 4, 8. E aí eu tenho uma inclinação, né, de 8 também. E aí vou para o meu próximo ponto. Né, construo aqui no instante t, eu estou no ponto 8 e por aí vai. Se eu continuar fazendo isso, eu vou chegar aí no que é pedido no exercício, né, no instante t igual a 4, y é 16 e dy dt é 16. Perceba que essa coluna do y em função de t, que tem a ver com os pontos aí em vermelho desenhados no gráfico, isso é o que a gente chama de solução numérica das nossas equações diferenciais. Então, sempre que for pedido para você qual é a solução numérica, a gente espera uma lista de pontos. Y em função de t, ou x em função de t, ou s em função de t, seja qual for o nome do estoque. Uma forma de refazer esse exercício, que talvez seja mais rápida, dado que vocês já trabalharam com as equações e diferenças, seria escrever o seguinte, né? A gente sabe que o y de 1 é igual a y de 0, mais dy dt de 0 vezes 1. Né? Lembra que o nosso ΔT é igual a 1. Então, olha só, se o y
de 0 é 1 e o dy dt é igual a ele, então a gente vai chegar à conclusão, né, que esse y de 1 é igual a 2. Vamos para o próximo ponto. Então eu vou escrever y de 2 é igual ao y anterior mais a taxa de variação anterior. E como eles são, né, a taxa de variação é sempre igual ao y anterior, isso vai ficar igual, né, a 4, porque é 2 mais 2. Sigo em frente, né? Y de 3 é igual ao y de 2 mais a taxa de variação em 2, e isso vai ser 4 mais 4 igual a 8. E o y de 4, por fim, vai ser igual ao y anterior de 3 mais a taxa de variação em 3, que também vale 8, então 8 mais 8, 16. Talvez esse seja um jeito, né, mais relacionado com as equações adferências que vocês estavam acostumados a trabalhar. Mas o método anterior, onde a gente vai analisando com um pouco mais de detalhes, ele é compatível, né, com esse cálculo que a gente fez aqui. Como que a gente pode continuar a solução no sentido de t negativo, né? Que é uma das perguntas aí, a pergunta final da atividade. Ora, a gente, no método de Euler, a gente só anda da esquerda para a direita. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando vai aplicar a equação a diferenças para a gente construir os pontos em t negativo. Então, olha só como é que a gente vai fazer. Eu vou escrever a nossa equação a diferenças aqui e vou pensar o seguinte, olha só. O próximo valor que eu vou construir agora vai ser o y de 0. E isso tem que ser igual ao y anterior, e o y anterior, num ΔT igual a 1, vai ser o y de menos 1. E isso tem que ser igual à taxa de variação em menos 1 vezes 1. Então veja, o que eu tenho aqui de informação é um pouco diferente agora quando eu vou no sentido, né, contrário, no sentido de t negativo. Por quê? Porque eu sei que o y de 0 é igual a 1. E sei que a taxa de variação pela equação diferencial é igual ao y de menos 1. Então eu posso reescrever assim, né? O y de 0 é 1, isso é igual a y de menos 1 mais y de menos 1. Por quê? Porque o dy dt em menos 1 eu tenho certeza que é igual ao y em menos 1. Quem me deu isso foi a equação diferencial. Isso só vale para esse caso, claro, a gente está resolvendo. Tudo isso que a gente está fazendo só vale para essa equação diferencial. Se mudar a equação diferencial, muda tudo. Então, veja, eu posso aí dizer que 2y de menos 1 é igual a 1, e aí dizer que o y de menos 1 é igual a meio. Então, veja, com isso eu consigo construir o ponto ali. Olha só, o y em menos 1 é igual a meio. E se eu continuar fazendo isso, eu vou descobrir que o y de menos 2 é igual a 1/4. E por aí vai. Então, veja que eu estou continuo construindo a solução, né, daquela equação diferencial também para o y negativo. Mas aí eu preciso tomar cuidado porque eu preciso partir ali das equações da equação a diferenças e saber exatamente o que eu estou fazendo, senão eu não posso andar para o lado esquerdo, né? Retomando aqui a nossa equação diferencial, então a gente resolveu, né, essa equação diferencial, chegamos em pontos y em função do tempo para o ΔT igual a 1. E a gente sabe que essa solução não é muito adequada, porque a gente está lidando com equação diferencial, né, variável contínua, a gente deveria ter um ΔT pequeno. Então vamos lembrar aqui, né, que para a gente resolver essa equação diferencial, a gente utilizou um método numérico que foi essa equação a diferenças aqui. O próximo valor de y é igual ao anterior, mais a taxa de variação vezes ΔT. Pessoal, é isso que a gente chama de método de Euler, né? Porque o Euler usava esse método numérico para resolver as equações diferenciais. Então, olha só, vocês vão aprender em Mativar que a solução analítica exata dessa equação diferencial, dy dt igual a y, é essa daqui, ó, y de t é igual a y de 0 vezes e elevado a t. E é o chamado número de Euler. Já vou falar um pouquinho mais sobre ele. Mas o que a gente pode dizer é que quando o ΔT tende a 0, quando ele é muito pequeno, então a solução numérica tende à solução analítica, ou seja, eu estou me aproximando cada vez mais da solução analítica, que é chamada de exata. Olha só o que acontece quando a gente plota, né, essa mesma solução que a gente fez para o ΔT igual a 1, no Python. Olha só, eu fiz aqui usando vários ΔTs, né? Quando o ΔT igual a 1,
a gente, né, chegou nessa solução aqui, que é a solução que está em azul clarinho ali, né, um verde clarinho, não sei que cor é essa. E veja que o valor em 4 está chegando em 16, né, que o valor em 3 é 8, e tudo isso a gente construiu na mão. Mas olha só, quando eu vou para o Python e peço para ele, olha, agora vou reduzir o ΔT para 0,5 e faço toda a conta de novo, olha o que acontece, a solução é diferente. E se o ΔT for menor ainda, olha só, ΔT igual a 0,1, a solução é diferente de novo. ΔT igual a 0,05, a solução é diferente. E eu estou mostrando ali, aí sim em azul claro, um pouquinho mais forte ali, um pouquinho mais grossa a linha, essa é a solução exata. Então vocês estão percebendo que à medida que a gente diminui o ΔT, a gente está se aproximando da solução exata. E é isso que tem que ficar bastante claro. Para essa equação diferencial, para a gente fechar o nosso vídeo, é possível encontrar a solução analítica. Então vamos ver como é que a gente faz isso. Veja que é só para essa equação, pessoal. Para outras equações vai ficar bastante difícil fazer isso, tá? E vocês vão ter Mativar pela frente para poder se divertir com as soluções analíticas. Mas vamos escrever então a nossa equação a diferenças, né, que veio da equação diferencial para quando o ΔT é muito pequeno. Ora, nessa equação a diferenças, né, o dy dt é dada pela equação diferencial, então o dy dt é igual a y. Então vou reescrever aqui, né? Y de t mais ΔT é igual a y de t mais o dy, que é y, né? Vezes o ΔT. Então vou colocar o y em evidência, né? E vou chegar nessa equação aqui. O próximo valor é igual ao anterior vezes 1 mais ΔT. Em alguns momentos do curso, né, quando a gente estudou populações, a gente pensou em equações a diferenças que eram equivalentes, né, quando a gente se deslocava no tempo. Então, olha só, se eu escrever o seguinte, y de t mais 2ΔT, isso tem que ser lido da seguinte forma. O próximo valor de y tem que ser igual ao anterior. Ora, se eu estou agora escrevendo uma equação, né, que é equivalente a essa tradicional que a gente sempre escreve. Então eu estou escrevendo assim, y de t mais 2ΔT. Eu estou dizendo o próximo valor de y. Isso tem que ser igual ao anterior. Quem é o anterior? O anterior só pode ser t mais ΔT. E vezes 1 mais ΔT. Mas olha só que interessante. Esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui. Então, substituindo os valores, eu chego em y de t mais 2ΔT igual a y de t vezes 1 mais ΔT ao quadrado. Ora, eu posso então escrever que o y de t mais 3ΔT, então o próximo é igual ao anterior. Quem é o anterior? Y de t mais 2ΔT vezes 1 mais ΔT. Veja, esse termo aqui é exatamente igual a esse termo aqui, e eu vou chegar à conclusão que y de t mais 3ΔT é igual a y de t vezes 1 mais ΔT ao cubo. Veja, pessoal, a gente está, né, chegando a uma conclusão por indução matemática. Se eu tiver, né, um valor n vezes ΔT, eu vou poder escrever que y de t mais n ΔT é igual a y de t vezes 1 mais ΔT elevado a n. E olha só que interessante, quando t é igual a zero, eu posso substituir t igual a zero nessa equação e fico com essa equação aqui, ó, y de n vezes ΔT é igual a y de zero vezes 1 mais ΔT elevado a n. Reescrevendo, y de n vezes ΔT é igual a y de zero, né, vezes 1 mais ΔT elevado a n. Ora, vamos tentar entender, né, que esses vários ΔT, esse n vezes ΔT, a gente poderia pensar nisso como uma linha do tempo, né, onde a gente começa ali no zero, depois a gente caminha de ΔT em ΔT, né, até chegar no n ΔT. Eu poderia chamar, né, esse ponto aqui, né, que é o n ΔT, poderia chamar muito bem isso de t. Eu posso fazer uma substituição de variáveis, né? Então, se eu disser que t é igual a n vezes ΔT, eu preciso concluir que n, então, tem que ser igual a t sobre ΔT. Então, olha só, substituindo, né, na nossa equação ali em cima, eu ficaria assim, né? Y de t, veja que eu substituí n ΔT, né, por t. E seria igual a y de zero vezes 1 mais ΔT elevado a n, só que o n é t sobre ΔT.
O que eu vou fazer? Eu vou fazer apenas uma manipulação algébrica para deixar essa equação dessa forma. Olha só, é a mesma equação, y de t igual a y de 0, vezes, aí eu estou colocando entre chaves, né? 1 mais ΔT elevado a 1 sobre ΔT, tudo isso elevado a t. Perceba que isso é equivalente à equação que a gente escreveu aí no canto inferior esquerdo. Então, veja bem, olha só, eu quero que a gente agora pense no valor desse termo que está entre colchetes aí, né? Então, eu vou fazer aqui uma tabela, né? Colocando de um lado o valor ΔT e do outro esse carinha que está dentro do colchete aí, né? Dos colchetes. Então, veja, eu quero que você dê um pause no vídeo aqui e faça uma conta no Excel ou na sua calculadora. Eu quero que você faça a seguinte conta, né? Quando o ΔT igual a 1, substitui o ΔT igual a 1 nesse termo aqui, ou seja, vai ser 1 mais 1, 2, elevado a 1 sobre 1, isso vai dar 2. Né? E aí eu quero que você refaça essa conta para meio. Quando você fizer essa conta para meio, e aí eu peço que você dê um pause nesse vídeo e faça essas contas, você vai perceber que esse valor vai para 2,25. Quando o ΔT é 0,1, a gente chega em 2,5937. Quando o ΔT é 0,001, a gente chega em 2,71. Quando ele é muito menor do que isso, né, 1 vezes 10 a menos 6, a gente está dizendo que esse termo, 1 mais ΔT elevado a 1 sobre ΔT, está se aproximando de um valor. E esse valor, né, para quando o ΔT tende a zero, esse valor é o que a gente chama de E. Esse é o número de Euler, pessoal. Então, veja, perceba que a solução analítica vai depender da gente diminuir o ΔT bastante, né? E aí, para você fazer, eu queria que você fizesse essas contas aí no Excel, né, para você saber quanto vale o número de Euler, que é o E. Tanto no Excel quanto no Python, você vai usar a expressão EXP, EXP, né? E aí, EXP de 1, ou seja, E elevado a 1, isso o Excel ou o Python vai te dar esse valor que vai ser 2,7182. Isso é um número irracional, né? Que tem infinitas casas decimais, e esse número aí é um dos grandes mistérios da matemática. Então, a gente pode dizer, a gente pode substituir, né, aquele valor ali quando o ΔT é igual a zero por E. Então, olha só, isso é o que a gente chama de solução analítica da equação diferencial dy dt igual a y. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.